A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 33º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um rápido comentário a respeito do capítulo 21 ao capítulo 24 do segundo livro das Crônicas. Eu quero começar dessa vez falando que às vezes a gente pensa que na Bíblia só existem belas histórias, e como nós estamos nesse projeto de leitura, a gente percebe quanta pilantragem, quantas falcatruas existem nas histórias bíblicas, no sentido de um rei querendo derrubar o outro, parecendo aquelas novelas, né? É interessante que aqui a gente vê o fim de Josafá. Josafá morre, mas antes dele morrer, Josafá ele tem 7 filhos, e antes de morrer ele coloca 6 dos seus filhos como governantes das cidades, e ele vai consagrar rei de Judá, que é exatamente Jeroão. E esse Jeroão, quando ele é escolhido, ele passa a ter fama, a ficar rico, e aí com certeza com medo de algum dos irmãos tomarem o lugar dele, agora que o pai, o rei Josafá, está morto, o rei Jeorão, ele mata todos os seus 6 irmãos, né? E Jeorão era um homem muito maligno. A esposa dele era Atalia, então ele era genro do rei Acabe. Atalia era filha do rei Acabe com Jezabel. Você imagina como é uma maravilha dessa, né? Essa mulher foi terrível. Então Jeorão matou os seus irmãos, e a Bíblia diz assim que ele seguiu os conselhos da sua mãe, que eram também os conselhos de Acabe, e Deus não se agradou dele. Gente, existe uma doença chamada prolapso retal. Prolapso retal. Essa foi a doença que Deus colocou nesse rei Jeorão. Jeorão. Existe outro rei que é Jorão, que é o rei de Israel, mas esse aqui é o Jeorão. Então, Elias vai escrever uma carta para esse rei Jeorão e vai falar o seguinte: olha, você não seguiu o bom exemplo, você começou a adorar ídolos, e não apenas isso, você fez com que a população começasse a adorar ídolos. Por isso que você vai receber um castigo, que é exatamente esse prolapso retal, que é a parte do intestino que ela se projeta para fora do ânus. Esse foi a maldição que foi lançada sobre ele. O intestino dele ia começar a sair de uma forma não comum, esse prolapso retal. E aí acontece isso com esse rei Jeorão. Existe uma guerra entre os filisteus e árabes também, e filisteus e árabes lutaram contra o povo de Judá e contra esse rei. E nessa guerra, esses inimigos, filisteus e árabes, invadiu Judá, levou todos os filhos de Jeorão, matou todos os filhos, levou as mulheres de Jeorão, e depois de 2 anos, esse homem morre de uma morte trágica. Você imagina que coisa terrível ele falecer dessa doença, prolapso retal, o intestino dele saindo pelo ânus como um castigo exemplar de Deus, porque além da idolatria, ele incentivou o povo a buscar outros deuses. E aí o seu filho Acasias, ele assume o reinado com 22 anos. E aí esse Acasias, a mãe dele é Atalia, né? E o avô é o rei Acabe com Jezabel. Então,
essa mãe, Atalia, dava maus conselhos para o rei Acasias. Preste atenção, são muitos nomes, por isso que eu sempre faço anotação aqui. Então Acasias, ele seguiu os péssimos conselhos da sua avó. Só que Acasias, ele vai visitar Jorão, agora Jorão é o rei de Israel. Nessa visita, um homem chamado Jeú, que estava fazendo um limpa lá, matando os falsos profetas, quando vê o rei Acasias, ele mata o rei Acasias. Jeú, ele estava executando uma execução divina contra a casa de Acabe. Aí quando ele vê o Jeú, ele vê Jorão, aliás, ele vê Acasias, que é o rei de Judá, ele vai lá e mata. E aí Atalia, que é a mãe, fala assim: não, eu tenho agora então que matar os filhos de Acasias, para que ninguém possa reinar. E inclusive nessa situação encerraria a linhagem de Davi. Mas havia uma palavra de Deus, que Deus não iria permitir que o reinado de Davi se encerrasse. Ele foi até Jesus, né? Então, o que aconteceu aqui foi que quando Atalia mata todos os seus netos, ela esquece de um neto, que é Joás, que era muito pequeno, e Joás ele foi criado pela irmã de Atalia e por um sacerdote chamado Joiada. E aí ela mata todos os netos dela. Gente, que coisa terrível essas histórias, né? Um vai matando o outro vai matando o outro, e mata todos os filhos. É algo terrível isso aqui. E aí Joás consegue escapar. Só que o sacerdote Joiada manda matar, quando Joás faz 7 anos, que vai assumir o reinado, aí ele manda matar essa rainha chamada Atalia. E aí ela começa a gritar: é traição, é traição. E Joás, que é filho de Acasias, e ele é descendente de Davi, ele assume o reinado muito jovem. E aí quando essa mulher morre, o povo ele começa a quebrar todo tipo de idolatria que existe na cidade. Os templos de Baal, tudo aquilo que era referente à idolatria, o próprio povo começou a quebrar e jogar fora. E aí pegaram o rei do templo e levaram para o palácio, o rei Joás, tá? Que agora é o neto de Atalia, que Atalia agora está morta. E para encerrar, no versículo 24, Joás ele vai se tornar rei de Judá. Gente, que história de Joás também. Meu Deus, quando a gente está bem com Deus, por isso que a Bíblia fala assim: aquele que está de pé, vigie para que você não caia. Joás ele começou o reinado bem, Joiada o havia orientado desde a sua infância. Joás ele fez coisas boas, ele fez coisas excelentes. Só que depois da morte de Joiada, que era o seu tutor, ele começou então a trazer idolatria novamente para o povo de Judá. Só que antes disso, ele precisa reformar o templo. E aí ele vai pedir algumas ofertas, ele vai colocar uma caixa de oferta lá, as pessoas vão ofertar, o templo é totalmente restaurado e fica excelente. Só que com essa morte de Joiada, diz a Bíblia que ele morreu com 133 anos. Eles começam então a adorar uma deusa chamada Aserá. E a primeira coisa que eles fazem é deixar de ir ao templo. Gente, deixar de ir à igreja é sinônimo de uma queda espiritual. Então, como diz lá o livro de Hebreus, não deixe de congregar, como é costume de muitos. Então, não deixe de congregar. As pessoas começaram, a primeira coisa é se afastar do templo. Aí voltaram de novo a adorar a Deus Aserá, porque o povo de Judá era assim, era em cima e embaixo. E aí os judeus começaram então essa adoração. Por isso que a ira de Deus veio sobre eles, e Deus mandou um profeta
dá um recado e fala assim: olha, volte-se para ele, povo de Judá. Mas o povo de Judá não deu atenção, porque eles desobedeceram a voz de Deus, por isso que Deus vai castigá-los. Gente, que história! Eu sei que a história acaba com a situação de Jeú, de Jeú não, a situação desse rei, o rei Joás, nos seus últimos anos, ele começa essa idolatria e aí existe um profeta, esse profeta chamado Zacarias, ele vai pregar contra o povo de Judá, não é? Como eu acabei de falar, e o povo de Judá abandonou o Senhor. Por isso que Deus permite que os sírios ataquem Judá, e Joás, nesse ataque dos sírios, ele é ferido, e 2 oficiais de Joás vai lá e matam Joás na sua própria casa. Na verdade, foi uma pilantragem desses 2 oficiais de Joás, né? Muitos nomes, tá complicado, mas volta, qualquer coisa, volte, estude, dá uma lida de novo, porque essas histórias, gente, são terríveis, mas são emocionantes, né? Então, amanhã a gente vai ver a respeito de uma retaliação sobre esses 2 oficiais por ter matado Joás. Um outro rei, o rei Amazias, vai querer se vingar da morte de Joás. Então amanhã você vai ver o próximo episódio. Que Deus te abençoe e não se esqueça, comece bem com Jesus e permaneça até o fim. Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.